Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Gabriel Pinelli. Ele é especialista em gestão de cidades, tem aí mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo e atua na FAAP e na Faculdade Anhanguera, né? Professor, a gente está falando aí da esperança que o brasileiro tinha, pelo menos 60% dos eleitores, né, em mudar com o governo que está aí. E muita coisa está acontecendo de forma impopular. Eu acho que muitas vezes o governo está sendo vítima dos seus próprios membros, né? É aquela coisa que o pessoal fala de na cama com o inimigo. Mas tem outro dito popular que é muito aplicável, penso eu, à situação atual. Quem nunca comeu melado quando come se lambuza? O senhor acha que é possível identificar alguém aí? Esse governo corre esse risco, né? São pessoas que chegaram de outros espaços e nunca estiveram no governo central e podem correr o risco de ficarem encantados e enveredarem por esse caminho. Até agora a gente não viu nenhum indício disso. O que tem aparecido são coisas antigas, muito próximo aos filhos ou alguns outros dirigentes do próprio partido do presidente, que fizeram atos aparentemente ilícitos durante a campanha. Mas, Cataldi, é muito interessante isso que você estava mencionando sobre a mudança, porque essa é a grande beleza da democracia. De tempos em tempos há uma inquietação, há nesse imaginário psicossocial da população um desejo de mudar. Não é a primeira vez que a população brasileira sente essa mudança. É quando o gigante brasileiro desperta do sono? Eu consigo... Gigante adormecido? Eu acho que esse gigante nunca adormece. Nunca adormece. Se a gente pensar no século passado, eu consigo mostrar para você pelo menos aí 3 ou 4 grandes períodos de grandes manifestações. Por exemplo, em 1917, houve uma grande manifestação na cidade de São Paulo, foram 100 mil pessoas à rua, trabalhadores pedindo melhores condições de trabalho nas indústrias. Depois nós tivemos grandes marchas em 1964, seja a favor ou contra o governo. Na década de 80 nós tivemos algumas. Então, isto é da democracia. É que é comum uma população que está na casa aí dos 20 aos 40 anos que viu nos últimos 14 anos o mesmo governo. Então, como se só o PT tivesse governado. Mas não se lembra que Lula foi eleito em 2002 com um sentimento de mudança, do mesmo modo que Collor, em 89, foi eleito com um sentimento de mudança. Então, isso vira e mexe, em outros momentos aparecem. Quando a gente só olha para agora, parece que isso é novidade, que isso nunca ocorreu. Mas a história nos mostra que isso sempre retorna. Por que isso é bom? Saber dessa retrospectiva histórica. Que por mais que o governo esteja e possa não estar indo às vezes para o caminho que a população quer, os governantes têm que saber que uma hora a fatura deles é cobrada pela população. O professor está lembrando coisas importantes, né? Eu me recordo, era menino, mas já tinha um acompanhamento político, né? Da Revolução, dita por alguns, golpe por outros, de 64, que foi realmente um movimento que levou às ruas, né? Tinha aí exibição do filme do Padre Peyton, do Rosário e a Família nas praças, Sandra Cavalcante, Carlos Lacerda, né? Querendo virar o país de cabeça para baixo. E tempos depois o pessoal se arrependeu, né? O Zequete até cantava, marchou com Deus pela democracia, agora chia. Aí já houve uma contra-vontade do que tinha sido praticado, e assim nesses 3 episódios, 3 épocas que o senhor mencionou. Cataldi, eu acho que quem mais tem que estar atento com a história são os nossos governantes. Eles precisam saber que a cadeira deles esquenta muito rápido. E o povo aqui nunca dorme com essa cadeira para esquentar que nem chapa quente. A história é uma repetição de fatos, segundo Marx. É isso aí, ela sempre se repete. Então, o novo governo chegou com uma grande esperança, está todo mundo apostando nisso. O que ele não pode continuar fazendo é perder energia e capital político por trivialidades dentro da própria casa. Por isso, Cataldi, faltam políticos dentro desse governo, políticos que entendam o Congresso. Por quê, Cataldi? O que faz um político? O político é aquele que sabe ouvir, que sabe ver os diferentes interesses, sabe achar um meio termo, sabe negociar a boa negociação. Não é a negociar. Né?
é a arte do impossível. E está faltando gente desse tipo lá. Professor, nós estamos tendo aí agora esse momento da reforma da Previdência. É algo de extrema impopularidade na visão de alguns, mas de absoluta necessidade na visão de outros, né? Sim. O senhor acredita que o governo vai emplacar mesmo essa reforma? O senhor acha que vai haver reação? Como é que pode funcionar esse jogo de interesses? Para ela passar, precisam de bons negociadores. O governo precisa melhorar. A arte do impossível. Precisa melhorar, porque semana passada um dos negociadores que tinha boa entrada no Congresso foi rifado em praça pública pelo Twitter, que era o ministro Bebiano. Então hoje você tem ali em torno do presidente somente o Onyx Lorenzoni. Os demais que ocupam cargos em volta são extremamente competentes, que são os militares, mas não tem essa cancha política, não conhece o Congresso. E tem o Paulo Guedes também, junto com o Onyx, mas o Paulo não é político. Ele é o técnico, ele propôs ele fez boas propostas, alguns pontos são questionáveis, mas ele não é bobo, ele já sabia que ele tinha que colocar a conta lá em cima, porque sabe que agora no Congresso ela vai ser fatiada, e é normal que isso aconteça. Mas para passar, precisa melhorar essa articulação política e parar de deixar vestígio, como tem deixado também. Né? E ainda tem a conta aí da situação dos militares, que não foi colocada no pacote, mas está sendo cobrada pelos políticos, e isso pode gerar alguma inquietação, até num gabinete que é composto por grande número de militares. Quando os militares começarem a ir para o Congresso para negociar, é muito provável que os parlamentares sintam falta. Olha, nós estamos vendo aqui, todo mundo entrou, mas a gente continua a conversa a hora que vocês entrarem também. E o governo disse que está preparando isso. O próprio vice, que é o Mourão, um general da reserva, falou que isso também tinha que ser feito. Então eu acho que ninguém vai ser poupado. Lembrando que isso é importante, porque se continua desse modo, daqui 5, 10 anos a gente não tem dinheiro para pagar todo mundo. O senhor é um estudioso, um especialista aí no comportamento humano. O senhor acha que o governo supera essas situações todas, essas dificuldades? Olha, durante a campanha, Bolsonaro sempre falou que seria presidente de um mandato só. Se ele tiver essa convicção, ele pode gastar todo o capital político dele nisso. Geralmente, via de regra, governos reformistas não têm mandatos longos. A gente está vendo o Maurício Macri sofrendo na Argentina, a gente está vendo o Macron sofrendo na França. Essas grandes reformas são necessárias, mas esses governos geralmente vão para o abate e são de um mandato, porque ele queima todo o capital. Se ele tiver essa clareza que ele precisa queimar esse capital para isso sair, ele ainda consegue ser lembrado nos livros de história por bastante tempo. Agradeço a presença do professor Gabriel Pinelli, espero que volte mais vezes, né? Ele avançou conosco aqui sobre esse tema tão importante, né? Que é o momento político brasileiro, né? Vamos ver, né? Vamos apostar, porque o povo brasileiro foi para as ruas, cobrou mudanças e está esperando mudanças que não sejam aquelas que vão catucar seu próprio bolso.